Olá, bem-vindos a mais um Fórum Comunitário. Este é um programa de iniciativa e responsabilidade da CWB-TV, o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana. Com esse programa, a CWB-TV visa criar um canal de comunicação com a comunidade em geral. Hoje, o tema da entrevista desse programa será a participação da mulher na política. Para tanto, convidamos duas ilustres mulheres que nos falarão acerca desse tema, Paola Palu e Maria Tereza Cunha. Ambas são professoras de educação física, pós-graduadas em várias áreas, militantes políticas, filiadas ao Partido Democrático Trabalhista. Eu quero inicialmente agradecer a aceitação do convite pelas nossas ilustres convidadas e deixá-las à vontade para cumprimentarem a nossa digna audiência. Olá a todos, é uma honra poder representar as candidatas dessas eleições 2014 e é uma honra poder participar mais uma vez desse debate sobre as eleições. Obrigado. Obrigada. Maria. Realmente é uma felicidade imensa, porque há pouco tempo era tão difícil ter esse tema na televisão brasileira. Verdade. Então agradecemos bastante à produção do Fórum Comunitário e vamos ver o que conseguiremos hoje transmitir de importante. Muito bem. Eu agradeço mais uma vez a ilustre presença de ambas e quero iniciar a nossa entrevista indagando a Paola o que a motivou para lançar-se candidata a deputado federal nas eleições desse ano. Bom, Munir, eu participo bastante de redes sociais e me vi ano passado numa ponta muito inerte diante das situações das manifestações de 2013, de junho de 2013. Sim. Me vi debatendo com amigos, com familiares, com pessoas até desconhecidas sobre toda a reivindicação popular, mas me vi numa ponta ainda muito sem resultado, sem respaldo para trazer realmente um debate assertivo dessas manifestações. Então, Entendi. Aceitei o convite do partido a integrar a chapa que faria parte nesse ano das eleições e promover o debate, e promover a discussão, promover a reflexão de grande parte da comunidade, de mulheres principalmente, evidentemente, mas de toda uma reflexão a respeito desse processo eleitoral que poderíamos agora participar, então, em 2014. De qualquer forma, eu te parabenizo, porque são poucas as pessoas que têm essa disposição de lutar pelo bem comum. Agora, da Maria Tereza, eu gostaria de saber o que a gente poderia destacar como reflexão dessa participação das mulheres na campanha. Como falei no início, se fala muito pouco sobre esse tema. E tivemos alguns ganhos desde 88, né? Por exemplo? 1988. Os ganhos de que estamos realmente na Constituição de igual para igual, várias formas, mas dentro dos partidos políticos e das leis eleitorais ainda falta muito para nós. Haja visto o ínfimo número de parlamentares femininas que temos no Brasil. Dado a isso, a importância de novas candidaturas femininas para nós que já estamos há tanto tempo na lida e que temos visto tão pouco avanço nisso, né? As mulheres não ocupam os espaços, isso, mais ou menos? Não é que elas não ocupam, é que a legislação ela não permite, digamos que tenhamos as mesmas possibilidades no dia a dia da campanha. Como assim? Um homem abandona tudo para a campanha, a mulher não. Ah, entendi. Ela tem um tempo em que ela realmente vai estar se dedicando à questão familiar e às vezes até profissional ainda. Entendi. Então nós precisaríamos de que as leis, tanto a nível de TSE, dos partidos políticos, elas enveredassem para este ganho, porque seria um ganho para o nosso Brasil. Porque somos atualmente, né, agora nas eleições de 2014, 52% do eleitorado no Brasil. Uma das garantias constitucionais é a paridade de armas, né? As pessoas que estão em disputa
seja no judiciário, no legislativo, eles têm que ter uma garantia de paridade de armas para que a disputa seja igual, pelo menos. E, Paola, quais foram as dificuldades que você encontrou no dia a dia da tua campanha? Eu acho que muito assim, Munir, a relação do eleitor com o candidato, né? Da visibilidade que se tem dentro da eleição, de como o eleitor enxerga o candidato. Então, muitas perguntas me eram feitas assim durante o processo. Se eu já tinha ocupado um cargo público, então se eu fazia parte da rede, né, de professores, por exemplo, que é a minha profissão, eu sou professora de educação física, sim, mas nunca dei aula na rede aqui em Curitiba. Então, as pessoas já tinham um certo preconceito em relação a isso. Cobrando experiência? Cobrando experiência dentro de órgãos públicos, né? Outra pergunta que me era feita, que também me causou um pouco de espanto, é se eu já tinha experiência na área, se eu já tinha sido candidata ou se a minha família era da área política. Então, quando eu respondia que não, muitas pessoas também se frustravam e ficavam pensando o que essa menina está fazendo aqui, né? E outra situação, se eu já tinha participado de algum movimento social que tivesse, de alguma maneira, arrecadado bastante pessoas dentro de um contexto. Entendi. E como eu sempre fui da rede particular, sempre trabalhei, né, em causas mais pontuais e nunca fiz parte de processos eleitorais, muitas barreiras foram criadas, né? Então as pessoas achavam o que te motivou então a ser candidata. Então acho que essas principais dificuldades da visibilidade que se tem do eleitor, do candidato, quais são as premissas que um candidato precisa ter para lançar uma candidatura, né? Aproveitando que a Maria Tereza falou dos expedientes que as mulheres têm, né, ali da campanha, você é mãe também, né? Sou mãe de 2 filhos, da Ana, de 9, e do Sentiu na Rodrigo, carne o que a Maria Tereza falou? Bastante, bastante. Eu tive que criar um exército em volta da minha casa para poder cuidar das crianças, para poder manter ainda a família em ordem, né? Então, meu marido me ajudou bastante, a minha mãe, meu pai, meu sogro e minha sogra, para que a gente pudesse formar o esquema para que as crianças não perdessem, né, nessa situação ficando desamparadas. Entendi. Então, eu saí no último mês de todas as minhas atividades profissionais para poder me dedicar à campanha, mas mesmo assim, uma reunião ou outra a gente tem que participar, sim, tem que ajudar crianças a fazerem as tarefas escolares, então algumas coisas ainda precisavam ser feitas. E a candidatura, tanto de deputado estadual como de federal, ela exige viagens, né? Não é só como vereador, que é só dentro da cidade. Me foi aconselhado ficar só em Curitiba, porque eu teria um eleitorado bom e garantido em Curitiba, mas eu não acreditei nessa história. Sim. E fui até outros municípios mais próximos aqui para também poder conhecer um pouco mais do eleitor de outras regiões, né? Para poder também atender, já que a candidatura era para deputada federal, para poder atender também outras situações que não fossem só as nossas aqui da cidade. Entendi. Maria, você que tem uma participação sindical, uma militância partidária, foi também candidata a deputada federal em 2010, né? Qual que é a tua visão a respeito dessa evolução da mulher na política? Veja, para este tema, quando eu me candidatei em 2010, até ali eu tinha 3 prerrogativas, sim, que era a educação, a saúde e a profissionalização do jovem. Como eu já tinha feito vários trabalhos dentro do partido político e de campanhas, coordenando campanha dentro do partido para vereadores em 2008, por exemplo, aqui em Curitiba, ocupado cargos em executivas, foi assim um demarque, porque realmente é uma guerra. E era uma guerra no sentido assim, tão grande que eu mudei o meu foco. A partir de 2010 eu passei a trabalhar realmente a nível partidário e social com a questão da mulher brasileira na política. Porque ao terminar as eleições de 2010, eu fui fazer análises e vi que só daqui 110 anos é que poderíamos talvez estar 50 a 50. Entendi. Então, você vê, seria mais de meio século. E partir para essa luta, inclusive elaborando uma proposta que foi até Brasília, passou por discussões, que é a cota parlamentar, sim, feminina 30% em sistemas hiper.
E é uma luta que eu venho fazendo desde 2011. O que é o sistema Zipper para o nosso telespectador? Seria assim, os partidos políticos, eles têm as vagas para os parlamentares diante do número de votos que eles fazem. Nós, mulheres, no momento, temos o direito à candidatura, que foi uma luta imensa, em 30%. Então, a proposta seria que 30% das vagas reais que os partidos políticos tivessem como resultados em um pleito, estivesse designada às mulheres. Entendi. Então, uma listagem com 70% dos homens e uma de 30% das mulheres, em ordem de votação. É lógico, para que fosse constitucional. Perfeito. E isto, se tivermos 30% de ônus em trabalho, teríamos 30% em bônus das vagas. Certo. Isto, num exemplo de 5 vagas, já daria uma diferença imensa, porque 2 vagas seriam para as mulheres. Certo. Então, imagine, ao final de número de vagas, o avanço que teríamos. Essa é uma bandeira a ser desfraudada. Desfraudada, ela está vindo, ela já consta em livros. Por exemplo, do Dr. Marlon Reis, no livro Direito Eleitoral. Uhum. Ela está lá bem desta forma didática da proposição. Ela fez parte das discussões quando da reforma política com o presidente, né, da Câmara, o Sarney, da reforma política, quando esteve lá, mas infelizmente fomos vencidos por São Paulo, né, com as 400 de São Paulo, indo a uma reunião logo ali ao final da definição, e saiu a proposição com 50% a 50%. Né? O conservadorismo imperando. Isso. Paola, nessa tua primeira campanha política, o que você poderia avaliar a respeito da questão de gênero em relação à mulher? Nessa proposta que a professora Maria Tereza Cunha faz do sistema Zipper, a gente tira um termo ainda bastante preconceituoso, mas que é bastante real, do uso da mulher nessa questão com a política, porque me senti realmente nessa situação de ser usada para fechar uma chapa, para fechar um quociente ali que precisava. Cumprir uma burocracia? Cumprir uma burocracia, mas que dali, do momento em que eu terminei de colaborar com essa prática, eu fui alijada completamente. Então ali eu fui realmente descartada pelo partido e por todos os homens que fazem parte do processo. É como se a gente simplesmente não existisse. Massa então, ali foi o ganho da minha força maior, eu acho, para poder colocar o pé firme na questão e falar, agora a gente vai começar a mostrar que a coisa tem que ser diferente. Então, é importante ressaltar que a mulher não é só porque ela tem dificuldade de entrar no meio político, mas ela tem esse monte de barreiras que vem trazendo ela sempre para trás, né, para fazer de tudo para ela desistir. Então, os investimentos são desiguais, o cerceamento do nosso direito começa aí, quando a gente não tem o mesmo direito, né, por exemplo, no espaço televisivo. A paridade de armas, né? Exatamente. Então, assim, a gente tem a cota para entrar, né, na Constituição da chapa, mas não tem o mesmo jogo de direitos lá na frente na corrida eleitoral. Então, aí é um grande debate que a gente tem que fazer e promover na sociedade, para poder incluir a mulher também nos ganhos, né? Como a professora bem colocou, no bônus também que a gente precisa ter. Eu, pela experiência que eu tenho com mulheres que conseguiram se eleger, deputadas federais, estaduais, vereadoras, o relato é nesse sentido também, que mesmo eleitas lá dentro do parlamento, ou até do executivo, o tratamento é idêntico. As propostas delas ficam sempre um tratamento diferenciado para baixo, né? Então não é só na campanha, é até na assunção aos cargos que eventualmente ela consiga, ela tem que dançar conforme o sistema conservador impõe, né? Mas Maria Tereza, a respeito desse sistema Zipper que você fez referência, você poderia dizer, se isso implementasse realmente, o que poderia mudar no quadro político brasileiro? Você acha que as mulheres daí
conseguiriam impor essa vontade delas? Não seria só conseguir impor. É que nós, mulheres, a característica entre homem e mulher enquanto psicóloga, sim, a mulher vai naquilo que é produtivo, que ela vê realmente que brevemente vai ter os resultados. E tanto que você lembra que quando nós conseguimos lá os primeiros 10% de cota para candidatura, um número imenso de mulheres que se candidataram. Pouco a pouco isso foi arrefecendo, porque foi se percebendo que no dia a dia seria isso que você acabou de colocar. Se isto realmente sendo estabelecido, certamente as mulheres realisticamente passariam a votar em mulheres, porque sabiam que entre aquelas que estavam candidatas, algumas iriam, com certeza. Então, isto, para nós, mulheres, daria um ganho da perspectiva partidária, inclusive, porque o respeito aí, quanto às candidaturas femininas, ele teria que se estabelecer, porque elas também seriam eleitas. Entendi. Né? Então, mudaria o quadro sensivelmente. Para melhor. Para melhor, tranquilamente, é isso que nós estamos buscando. Até eu acho do posicionamento da mulher em relação à candidatura, porque hoje... Do eleitorado, você diz? Não, da candidata. Da candidata. A mulher tem que quase que se igualar no combate com o homem. Então ela perde a feminilidade e a característica sensível que a faz mulher. Sim, né? Então, para entrar no combate e para entrar em todo o jogo político que precisa ser feito, ela precisa se armar demais, ela precisa ser muito mais combativa, ela precisa se equiparar em força ao homem. Então o discurso muda, a visão muda, o posicionamento muda, e com essa proposta a mulher se torna ainda mais feminina, né? Ela sabe que ela está garantida nos direitos dela e que ela vai poder fazer uma campanha feminina. Ela não precisa se equiparar no jogo a um guerreiro, a um grande combativo, né, dentro do cenário político. Ela pode propor propostas mais femininas, mais voltadas para as mulheres, com aquele carinho que a gente sempre fala que tem, a mulher tem a visão do carinho e da feminilidade, mas com a mão forte, né? Ela não vai precisar se posicionar como um homem, ela vai se posicionar como uma mulher. Então essa eu também acho que é a grande diferença da garantia que a mulher teria na entrada no cenário político. Né? Eu ia explorar exatamente, e quero explorar mais um pouco desse ponto contigo, a respeito da tua experiência na campanha, porque a visão que a gente tem é que é uma atividade truculenta, né? Até com assassinatos e fraudes, roubos, documentos apócrifos, baixarias, né? Crimes eleitorais. É um ambiente que para a mulher realmente é complicado. É complicado. Eu consegui me manter fora de tudo isso, Monet. Eu acho que a nossa campanha foi bem feminina, foi bem no estilo estamos fora desse combate. Perfeito. E esse combate é desnecessário, claro. Não traz ganho nenhum à mulher, né? Então, até nas reuniões, nas plenárias que a gente tinha de mulheres, a gente via que as mulheres se posicionavam de maneira diferente, sempre muito combativas, falando alto, gritando. Sim. E tendo uma postura agressiva. E a nossa proposta foi bem low profile, assim. Então a gente estava bem feminina, bem no nosso posicionamento de mulher e querendo essa igualdade de direitos. Eu sempre posicionei assim a mulher ao lado do homem e não à frente e nem acima. Perfeito. A gente não precisa desse posicionamento, né? Eu acho que cada um tem o seu lugar dentro da sociedade e precisa ser reconhecido. Então, por isso das nossas propostas, por isso da nossa colocação dentro dessas eleições e por isso dessa importante mudança que a gente pede, né, nas eleições, que é o bônus da candidatura feminina. E passa também por uma mudança da visão do eleitorado, né? Como você bem falou, né? As pessoas elas têm já uma ideia engessada do que deva ser um político, né? Maria, a respeito dessa luta pela causa das mulheres, existem muitas normas, né, que regulam isso, né? O que você acha que poderia ser feito, que mudança seria importante para facilitar essa batalha? Veja, temos a resolução eleitoral do TSE, que nos prejudica em muito, inclusive durante a campanha nossa agora. Vou falar o nosso e quando Sim. a Paola fala, é que nós estivemos juntas na campanha. Sim. Eu, por sã mente, resolvi não me candidatar nesta vez
e ajudar candidaturas femininas dentro do próprio partido, o máximo nesse objetivo de ampliar esse grupo dessas pessoas com possibilidades reais internas, inclusive, né, para que depois numa candidatura à frente. Veja, isto nós sentimos muito, principalmente agora, nessas eleições, com a resolução do TSE, que ela fala, por causa da questão da Constituição, garantir ao partido o total direito de encaminhar as suas questões internas, que teria que ser revisto, a lei dos partidos. Uma mínima palavra que tivesse lá, sanaria, que seria equidade, igualdade de direitos, por exemplo, no horário eleitoral, que seja na televisão, nos jornais, no rádio. Como é que é feito? Me permita, a bel prazer. Sim, claro. Né? A bel prazer de quem estiver no comando ou tendo direito de autoridade. Se um candidato a deputado, o diretório não quiser que ele apareça na televisão, ele não aparece? Isso, ele não tem um direito a ir ver isto, porque lá está, é responsabilidade e direito do partido, certo? Se tiver, encaminhar as questões referentes ao financeiro, a isso tudo. Se tivesse com igualdade de direitos ou com equidade, acabou, quer dizer, é mínimo. Então tem muitas leis ainda que precisam ser mexidas, redimensionadas nesse foco, para que realmente nós, mulheres, tenhamos igualdade no exercício dos direitos. Quer dizer, o candidato ele pode ter negado a sua participação no horário político tivemos gratuito. Casos bem incríveis, assim, no sentido negativo. Sim, imagino. E daí esse candidato ele não tem instrumentos para se defender. Ou então, o diferente, um candidato ser uma prioridade naquele partido e aparecer em todos os programas. Eu vi. Foi observado, a comunidade deve ter observado. Não, no mesmo programa ele várias vezes aparece. Isso, exato. Daí então, dava a impressão que o horário era negociado entre os candidatos. Então, se lá na resolução estivesse claro, equidade, direitos iguais, já estaríamos... Quer dizer, todos os candidatos teriam direito na divisão proporcional do tempo. Isso, quanto financeiro, por isso o financiamento público é importante, nas mídias, né? E até dentro do próprio partido. Isso mudaria em muito. Paola, o processo eleitoral nosso ainda vai até o dia 26 de outubro com o segundo turno, né, onde houver nos estados e para a presidência. Né? E com base na campanha que você fez, quais são os seus projetos para o futuro? Acho que engajar mais a população no tema debate político. Né? Hoje em dia a gente vê as pessoas se esquivando da decisão eleitoral e não querendo participar e não querendo saber sobre política, sem se atentar ao fato que a própria luz que ela usa em casa depende de muitas decisões políticas. Sim, como é que é? Você não se incomoda com a política, mas ela se incomoda com você, Ela se incomoda com você, com toda certeza. E a gente faz parte desse processo e precisa, sim, tornar esse debate mais ameno para que a pessoa consiga entender aonde ela se posiciona dentro desse processo e qual é efetivamente o resultado dela se esquivar de tudo isso. Né? Então, saber, por exemplo, o que faz um deputado federal, o que faz um deputado estadual, o que é responsabilidade de um vereador, de um governante, isso tudo a população ainda não se atentou ao fato, né? Então, quais são as propostas que efetivamente um presidente do Brasil pode fazer? Sim. Né? Então, todas essas questões, eu acho que é importante a gente arranjar meios e maneiras de que as pessoas possam entrar no conhecimento sem criar atrito e sem criar esses debates baixos que existem normalmente quando se começa a falar de política, né? Vira um ataque de partidos, de pessoas, de ideias que a gente não tem ganho nenhum. Não soma nada. Né? Então, eu acredito que a partir de agora a minha função mesmo é entrar nessas conversas e poder promover essa conscientização política das pessoas sem que cause esse temor, esse medo e essa fuga do processo político. A ausência, né? Isso. O Fórum Comunitário é um programa de responsabilidade e iniciativa da CWB-TV,
o canal comunitário de Curitiba e região metropolitana. Hoje temos as gratas presenças da professora Maria Tereza Cunha e da nossa candidata Paola Palu. Nós estamos encerrando esse programa, essa edição. Agradeço a presença de ambas e vou deixar um tempinho para ambas se despedirem da nossa digna audiência. Professora, por favor. Agradecendo uma vez mais esse espaço maravilhoso de possibilidade de falarmos com espontaneidade. Isso é importante e eu gostaria de pedir às mulheres que participem da política. É importante. A nossa política feminina dentro de casa, ela pode ser transferida aos partidos políticos, a movimentos sociais. E as companheiras que são de outros partidos, que venham junto nessa luta para que a gente consiga, o mais breve possível, realmente ter estabelecido um direito maior e melhor na nossa democracia brasileira. Obrigado, professora. Professora Paola, por favor, suas considerações finais. Obrigada, Munir, mais uma vez pela oportunidade. Eu acho importante no Outubro Rosa agora a gente lembrar da campanha do autoexame, né, da prevenção do câncer de mama, e falar para as mulheres em especial que é importante sim a participação, a presença da mulher nos assuntos políticos, mas lembrando sempre que a mulher tem o seu devido papel, né, que é um papel sensato e feminino, que a gente não precisa debater com os homens na mesma proporção e no mesmo par de igualdade. A gente pode sim se manter muito feminina e lutar pelos nossos direitos no nosso lugar de mulher e de seres conscientes que somos. Então agradeço a oportunidade por poder falar com as mulheres nesse sentido. Obrigada. Quero dizer a ambas que o Fórum Comunitário está à disposição para o que quiserem, para qualquer notícia que desejem veicular, sempre serão muito bem-vindas. Agradeço especialmente a produção da CWB-TV pela edição de mais esse programa do Fórum Comunitário. Agradeço também ao meu amigo Florencio, que pautou esse programa, toda a equipe da CWB-TV, as nossas ilustres convidadas e especialmente a nossa digna audiência, que é para vocês que o Fórum Comunitário é feito e vocês são a razão da existência da CWB-TV. Sugestões e críticas são muito bem-vindas nos canais de comunicação que veiculamos durante a programação. Despeço-me agradecendo mais uma vez e espero a vocês no nosso próximo programa Fórum Comunitário, que irá ao ar oportunamente. Muito obrigado.